Alô, alumigo, alô, alumiga, chegou o dia, chegou a hora. Olha eu aqui de volta para todos vocês, agora com as aulas no meu próprio canal. Demorou, mas chegou. Demorou, mas vai valer a pena, porque nós vamos fazer valer a pena. Agora, você tem um encontro marcado aqui comigo, no meu canal, Português com Daniel Vícola. As aulas que você já conhece, atualizadas e aprimoradas para atender cada vez mais às suas necessidades. Vamos dar uma olhadinha então, já que estamos aqui na nossa primeira aula do projeto Português para Todos. Como é que nós vamos construir esse curso? Quais são as informações preliminares mais importantes para que você tire o melhor proveito dessa nossa nova trajetória, dessa reescritura da nossa história de sucesso, já de anos e anos aí, né, de vias virtuais, agora, né, se consubstanciando de uma nova maneira, se colocando, se plasmando aqui para vocês de uma forma totalmente nova, para que vocês consigam, né, e tenham de forma definitiva as minhas aulas, não é? Democratizando o acesso à educação de qualidade. Vamos combinar? Não vale ser para uns e não para os outros, tem que ser para todo mundo. Por isso o nome do curso, por isso o nome escolhido, Português para Todos, ok? Então, bem-vindos ao meu novo curso. Seja você do lugar que for, do Brasil ou do mundo, bem-vindo, bem-vindo ao meu novo curso. Faça desse espaço o seu espaço virtual preferido de estudo, discussão e debate da língua portuguesa, tudo bem? Começo aqui com algumas perguntinhas que são recorrentes e que fazem parte do dia a dia, do cotidiano de todo e qualquer estudante da língua. Vamos dar uma olhadinha nelas? Acompanhe aqui comigo. A primeira pergunta: quando estudar a língua portuguesa? A resposta: sempre. Sempre é hora, sempre é tempo, não é? Está sempre no dia, no momento, no mês, na semana correta para você iniciar os seus estudos. Não é? Então não tem, professor, eu tô velho para estudar, professor, não, eu acho que já não dá mais. Gente, só não consegue, não é? Quem não quiser, não é? Só não evolui, só não aprende aquele que não tiver boa vontade, porque hoje em dia, com todos os recursos de que dispomos, é quase uma vergonha você se recusar a receber informação. Afinal de contas, ela nos chega a todo momento, sempre de uma maneira muito dinâmica, sempre de uma maneira muito interessante, redesenhada, reinventada, querendo dialogar cada vez mais com um número maior de pessoas. Ou seja, aqui no nosso canal você vai ter tudo aquilo que você precisa para retomar os seus estudos de língua portuguesa, e aprofundá-lo até o ponto que você quiser. O céu é o limite. Você vai encontrar todas as ferramentas aqui no meu novo canal, aqui no meu novo curso, agora para sempre. Agora colocou no YouTube, tá lá. Você vai poder acessar quando e da maneira como você quiser. Pode acessar do tablet, pode acessar do celular, pode acessar do computador, não importa. Estaremos juntos aqui no meu canal oficial, certo? Então, quando estudar a língua portuguesa, precisa esperar um vestibular? Precisa esperar uma prova de concurso? Precisa esperar o Enem? Não! Você pode começar a estudar e estudar a todo momento. Língua portuguesa, minha gente, já pulando aqui para minha segunda pergunta, é sempre língua portuguesa. Aí a perguntinha aqui, a segunda da minha lista, eu coloquei: para concurso, vestibular e Enem, é sempre igual? Não. Não é sempre igual. Veja, se eu estou falando de norma culta, eu estou falando de conhecer e aplicar as normas gramaticais. Ok, mas a língua portuguesa é cobrada, professor, do mesmo jeitinho, com a mesma carinha, no vestibular, na prova de concurso e no Enem? Não. São maneiras bem diferentes. Em alguns momentos, a depender da banca, vestibular e concurso são até meio que parecidos, né? Sobretudo no que diz respeito à questão da interpretação
interpretação dos textos, né, e da gramática como ferramenta, como instrumento para você ler e interpretar os textos. Agora, o Enem tem um jeitão que é só dele, né? O Enem tem algumas coisas que são bem idiosincráticas, que são bem específicas da prova do Enem, e aí depois eu vou fazer alguns vídeos para falar para a galera do Enem, né, para dar os toques, para conduzir, orientar o estudo de vocês. Há sim uma diferença, sobretudo na questão do Enem. Mas o que todas as provas, em todas as esferas, em todos os níveis, do ensino fundamental ao ensino médio, até o ensino superior, né, as graduações aí da vida, o que eles têm em comum? Minha gente, a cobrança a respeito do conhecimento da norma culta. A norma culta é uma só. As regras são aquelas. Então, ou você conhece, ou seja, o nosso curso Português para Todos vai privilegiar o quê? O conhecimento, né, e a disseminação das informações acerca da norma culta. O nosso curso aqui foi pensado para levar até vocês todos os conhecimentos, não é, sobre a norma culta. Afinal de contas, norma popular, a fala cotidiana, a fala, não é, do nosso dia a dia, não é coisa que se precise ensinar a ninguém, não é mesmo? A língua falada, nós a falamos muito bem, obrigado. Não precisamos que ninguém venha e nos ensine como falar a língua portuguesa. Não, nós já fazemos isso muito bem, nós já fazemos isso com bastante habilidade. É sobre a norma culta e todos os seus pormenores que nós precisamos vir e mexe, sermos recordados, sermos relembrados de algumas regrinhas que a gente tende a esquecer ao longo do caminho. Tudo bem? Bom, passando para a nossa próxima perguntinha, vejam lá. Por que estudar a língua portuguesa é importante? Minha gente, por tudo que eu já falei. Mas se essas razões até agora elencadas não são suficientes para você, eu tenho mais uma boa razão para você estudar e aprender a gostar da língua portuguesa. Ela é a sua porta, ela é a sua janela para o mundo. É por meio da língua portuguesa que você se expressa e que você se faz entender. É por meio da língua portuguesa que você consegue compartilhar todas as suas ideias, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você tem de bom e de positivo para comunicar ao mundo. Ou seja, isso não é pouco. Aliás, vamos combinar que há pessoas que fazem mau uso da língua nos dois sentidos, no gramatical e no sentido de comunicar ao mundo mensagens nem tão positivas assim. Vamos combinar? Né? Dando uma analisada, olhando aí, né, a realidade ao nosso redor, a gente começa a perceber que há coisas, ou situações, ou momentos em que as pessoas empregam a língua, não é, para se comunicar, e o que comunicam é tão pequeno ou é tão ruim que a gente pensa, poxa, perdeu uma boa oportunidade de ficar quieto esse cidadão, não? Pois é, vivemos em sociedade e isso é, né, um osso do nosso ofício. Nós temos que, às vezes, né, nos deparar com atos de comunicação que muito melhor seria não tivessem ocorrido. Mas, enfim, por que estudar a língua portuguesa é importante? Para que a gente possa fazer bom uso dela, para que a gente possa fazer dela instrumento, né, da nossa atuação sobre o mundo de forma incisiva, positiva, né, querendo extrair das situações que vivemos, que trocamos, né, experiências que a gente troca, sempre algo positivo. A língua nos ajuda a dimensionar, a nos dimensionarmos, né, em relação às situações, a nos dimensionarmos enquanto seres humanos. A língua nos dá parâmetro para muitas das coisas que, às vezes, no sentir, a gente não consegue, né, delimitar ou então definir muito bem, mas que a língua vai lá e acaba dando um jeitinho de exprimir, um jeitinho de colocar em palavras aquilo tudo que até então estava no terreno, né, pantanoso, nebuloso das emoções a serem definidas. Então, quanto mais você conhece sobre a língua, mais você conhece sobre si mesmo. Eu sempre digo isso nas minhas videoaulas, porque é uma realidade que você precisa aceitar. Aceita que dói menos. Quem conhece a língua faz melhor uso dela. Quem conhece a língua é melhor comunicador. E na nossa sociedade, quem não se comunica se trumbica, não é assim? Já não dizia o velho guerreiro? Pois é. Então temos de nos comunicar e mais, temos de fazer isso
com excelência. Para isso, o domínio da língua portuguesa é imprescindível. Para isso, você precisa estar sempre atento a todos os pormenores envolvidos nos atos de comunicação de que tomamos ou de que fazemos parte. Tudo bem? Depois, mais uma pergunta recorrente para abrir o nosso curso. Há uma sequência lógica a ser seguida, professor? Sim, ela existe? Sim, ela será seguida aqui no nosso curso. Então, aqui no Português para Todos, as aulas serão numeradas. Daqui a pouquinho eu vou mudar de tela e você vai ver lá, aula 0. Aula 0 por quê? Porque ela é o início. Ela é o ponto de partida do nosso curso. A partir daqui, todas as aulas serão numeradas. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E seguimos com a numeração, né, para que você não se perca. Então, qual a ordem a ser seguida, professor? A ordem dos vídeos. Vídeo 0, 1, 2, 3, não tem mais como errar. Então, para quem se perdia e não sabia, professor, qual é o primeiro dos seus vídeos a que eu tenho que assistir? Professor, qual é a ordem correta para que eu entenda melhor determinado assunto? Antes, isso era muito difícil, porque os vídeos não estavam organizados. Aqui no canal Português com Daniel Vícola, você vai encontrar tudo naquela ordem bonita. Bonita de se ver, fácil de aprender, fácil de memorizar, porque numa sequência lógica, numa sequência pedagogicamente pensada para facilitar o seu aprendizado. Não é bom demais? É bom demais da conta, minha gente. Agora, como eu disse no início, só não aprende quem não quiser, porque todas as ferramentas estão aqui disponíveis, ó, numa bandeja dourada, esperando pelo seu acesso, esperando pelo seu compartilhamento. Aí a próxima pergunta, que é muito importante, olha lá. Há um material adequado, professor Daniel, para acompanharmos o curso? Sim, existe. Existe um material mais do que adequado. Um material que é o roteiro, o próprio roteiro deste nosso novo curso. Para você conseguir comprar esse material, entre em contato comigo pelo meu e-mail, que é esse que está aparecendo aqui na tela para você, profdanielvicola@gmail.com. Por meio desse e-mail, você consegue solicitar o seu material, comprar o seu material, a gramática aplicada e descomplicada do professor Daniel Vícola e mais o meu segundo e-book, Interpretação e Produção de Textos. São os dois materiais que vão servir de norte aqui para a condução do meu curso. Tá? Então, se você quiser adquiri-lo, e eu recomendo veementemente que você o faça, faça por meio do e-mail e você vai ter o material bonitinho aí em mãos para você poder acompanhar as nossas aulas. E mais do que isso, olha a pergunta seguinte: há exercícios para eu praticar após cada aula, professor? Há. E há onde? Há no meu material, que você compra aqui no meu e-mail, profdanielvicola@gmail.com. Tudo bem? Não deixe de adquirir, é muito importante. O material é o complemento ideal dos seus estudos. É aquele livro que você vai querer levar com você para todos os lugares, no celular, no tablet, no notebook, com todo o conteúdo colocadinho da maneira ideal para que você leia, aprenda e otimize a memorização de todos esses conteúdos. É muito bom, galera, muito, muito bom. Recomendo que vocês adquiram o material e acompanhem o nosso curso, certo? Bom, vamos lá então, olha aqui aquilo que eu disse para vocês, olha a minha primeira tela, aula 0, as divisões da gramática. Vejam que as divisões da gramática são aquela, compõem, né, as divisões da gramática, o nosso ponto de partida. Por quê? Porque eu começo a entrar no mundo da gramática a partir do momento em que eu entendo como está estruturada a nossa gramática e qual é o passo a passo que vamos seguir para entender todo esse conteúdo. Não é? Então a gramática, que é esse conjunto de regras que rege, não é, a perfeita utilização da língua aqui nos domínios da norma culta, não é, ela tem divisões, ela tem etapas
etapas do seu estudo. Se nós conhecemos as etapas e se nós nos preocupamos em seguir essa sequência lógica, nós estamos logo de cara garantindo um bom início, né, dando aos nossos estudos o início mais adequado que eles poderiam ter. Então teremos aqui a organização do conteúdo gramatical facilitando a sua vida. Lembrando, lá na minha gramática, lá no meu livro, esse é o primeiro capítulo. É por aqui que começamos, aqui no nosso curso Português para Todos, não poderia ser diferente. E eu começo aqui, claro que eu não poderia deixá-la de fora, tá aqui a minha boa velha amiga Mafalda, que, né, toda ali preocupada com a fita métrica colocada ao redor da cabeça, parece um pouco intrigada, medindo o tamanho de sua própria cabecinha, e ela olha para a fita métrica, para um lado e para o outro e diz: será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Vejam lá, citação da minha velha amiga Mafalda: será que vai caber aqui tudo que vão me ensinar? Ou seja, né, há muitas informações que eu quero oferecer para vocês. Será que vai caber, professor? Claro que vai. E quando você descobre como armazenar essas informações, quando você descobre de que maneira acessá-las e qual é a ordem lógica que vai facilitar o seu aprendizado, você consegue administrar isso tudo de uma maneira infinitamente mais facilitada. Aprender língua portuguesa é, inclusive, aprender a entender como é que se dá esse estudo. Então eu vejo com um certo pesar alguns professores dizendo que não, minha gente, ó, é só decorar, é só decorar. Não tem decoreba, sabe? Decoreba não. Decoreba você aprende, tropeça, cai tudo da cabeça e você tem que catalogar tudo aquilo de novo. Não, não, não. Vamos entender. Entender é sempre o caminho, e para entender é fundamental que você tenha explicações claras, orientações simples, uma sequência pedagógica muito bem estruturada, muito bem construída, coisas todas que a partir de agora você encontra só aqui no nosso canal Português com Daniel Vícola, certo? Bom, olha eu aqui na tela. Estava com saudade de mim? Olha eu aqui na tela. Vamos começar respondendo então, mapeando o nosso estudo, o que é a gramática. Ei, você aí de casa, se me perguntassem, né, o que é gramática, eu responderia para você o que eu vou colocar aqui agora. Olha só, a gramática é o conjunto de regras que rege a perfeita utilização do idioma de acordo com o chamado padrão culto ou norma culta. Ou seja, é por isso que lá no seu edital você vê lá conhecimento da norma culta. Isso no vestibular, isso para os concursos, isso para o Enem. A norma culta é aquela norma prevista, prescrita pela gramática para que se faça a utilização da língua no contexto, não é, que a gente convenciona chamar de contexto formal da língua, não é, que é aquele em que nós não temos muitas liberdades, porque tudo está previsto de acordo com regras, situações, classes morfológicas, funções sintáticas, enfim, a gramática prescreve como deve ser o uso em determinados, não é, contextos, em determinadas situações, todas elas que se enquadram nessa chamada utilização culta do idioma, que é bem diferente em muitos casos da língua falada, regida pela norma popular, né, pela norma coloquial, que é essa língua que nós, sobretudo, falamos, né, no nosso cotidiano, essa língua do dia a dia, essa língua gostosa, né, do arroz com feijão, que a gente utiliza e utiliza sem se preocupar, né, que é aquela língua descontraída, que é aquela língua que, graças a Deus, não precisa de análise sintática, não precisa de análise morfológica, aquela língua que não é, o nosso maior meio de comunicação. Tudo bem? Bom, mas voltando aqui, vamos definir a gramática. Precisamos dessa definição. Olha lá. Ela está organizada, a gramática, de forma a facilitar o seu acesso e consulta, cada vez que isso se faz, ou se fizer, necessário a um falante. Para tirar melhor proveito da gramática, é preciso que você conheça melhor as suas tradicionais divisões. Então, a gramática
É o estudo de todas aquelas regras que regem o perfeito uso, chamado uso culto do idioma. Esse estudo, com todas essas regrinhas gramaticais, é dividido em algumas partes que costumam compor uma sequência lógica de estudo da língua. Então eu vou apresentar para você o estudo gramatical, eu vou apresentar para você o roteiro do nosso curso, por isso a aula 0 dele, tudo bem? Vejam lá então. A gramática é tradicionalmente dividida em, primeira parte, fonética, fonologia, que é o que, professor? O que nós fazemos nesse nosso primeiro momento de estudo da língua? A fonética e a fonologia vão nos ajudar a entender quais são os sons que fazem parte da língua portuguesa, né, e quais são as letras que representam esses sons. Vamos trabalhar com fonemas, vamos trabalhar com letras, vamos trabalhar com a representação gráfica dos sons para entender, né, quais são os sons vocálicos, consonantais que fazem parte do nosso idioma e como eles se articulam, né, para que possamos construir a fala e a escrita do nosso idioma, certo? Então, fonética e fonologia compõem o estudo e descrição dos sons da língua. Os fonemas, os sons da língua são os fonemas, bem como a sua representação gráfica através das letras, ou seja, feita por meio das letras, né? Então, quando pensamos em vogais, consoantes, quando pensamos em fonemas, que são sons, não é? Quando pensamos em letras, que são as representações gráficas dos sons, estamos em ortografia, que é a grafia correta dos termos, estamos aqui nesse primeiro momento do estudo gramatical, o estudo fonético, o estudo fonológico. Agora, e a próxima etapa, professor? Depois de entendermos sons e letras, ortografia, escrita correta dos termos, vamos para onde? Vamos para a morfologia. E a morfologia, vejam aqui, é o estudo das formas da língua, entendidas como palavras, ocupando-se de sua formação e classificação nas 10 diferentes classes que existem na língua portuguesa. O estudo morfológico é de essencial importância e tem sido muito cobrado nas provas da contemporaneidade, ou seja, no vestibular, nos concursos, no Enem nem tanto, mas nos vestibulares e nos concursos sobretudo, o conhecimento morfológico se tem feito cobrar. Né? Então é muito comum nas provas contemporâneas a presença das questões que versam sobre o conteúdo morfologia, classes de palavras. E aí, para você entender o que é a morfologia, eu sempre construo a minha já clássica metáfora do supermercado. Então pense nas palavras da língua como se fossem produtos em um supermercado. Vejam aqui a minha figura. Então você encontra num supermercado todos os produtos, então cada palavra você vai imaginar como se fosse um produto, e esses produtos não estão dispostos à revelia na prateleira do supermercado. Eles não estão dispostos de uma maneira desorganizada. Eles estão dispostos de uma maneira a otimizar o seu acesso a cada um deles, de maneira tal que, se eu procuro um sabonete, eu vou me dirigir a uma seção do supermercado, que é a seção de produtos de higiene pessoal, e lá encontrarei o sabonete. Por quê? O sabonete e seus congêneres, né? O sabonete e outros produtos que lhes são similares. Por quê? Porque é preciso que o acesso a esse produto aconteça de forma facilitada. Imaginem vocês, tenta fazer essa experiência. Imagine um supermercado em que nenhuma ordem existisse e que os produtos, assim como fossem chegando, fossem, né, dispostos em prateleiras sem nenhuma organização. Então, chegava uma caixa de sabonete, eu vou lá e colocava. Chegou uma caixa de tomate, eu vou lá e coloco. Chegou uma caixa de shampoo, eu vou lá e coloco. Sem nenhuma ordem, sem nenhum critério. Comprar qualquer coisa neste supermercado seria um verdadeiro caos, não é não? Seria uma verdadeira confusão. O acesso às coisas demoraria muito. Procurar um produto nesse supermercado seria uma verdadeira tortura e levaria muito mais tempo do que efetivamente leva quando hoje, da maneira como são estruturados os supermercados, você consegue entrar num supermercado, mesmo que seja a primeiríssima vez, você consegue localizar o que você quiser em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque você vai pensar na função daquilo que você quer,
procurar a seção do supermercado correspondente àquele produto que você procura. Então, da mesma maneira como a gramática, perdão, o supermercado dispõe os produtos nas prateleiras de acordo com seções que se incumbem de reunir no mesmo espaço produtos com a mesma função, com a mesma finalidade, de igual maneira a gramática fará, não é, um exercício de organização com as palavras que compõem o nosso idioma. Então, de acordo com a sua função, a língua, não é, vai dispor as palavras em prateleiras, não é? Então, que vão ser prateleiras do tipo substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, numerais e verbos. Então, imagina só, para aquilo que você tem ali em cima, que é a figura do supermercado, aqui na seção de hortifruti, com cada coisa no seu espaço adequado, também a gramática faria dessa forma. Então, aqui nessa seção estão os substantivos, aqui os adjetivos, aqui os artigos, os pronomes, os numerais e por aí vai. De acordo com a semelhança na função, as palavras são então dispostas nas 10 seções chamadas de 10 classes gramaticais que existem na língua portuguesa. A morfologia se dá conta então de descrever cada uma dessas 10 categorias e listar aqueles elementos que dentro do universo da língua irão compor o universo de cada uma das 10 classes, tudo bem? Então, quando o seu edital cobra conhecimentos morfológicos, e eu repito, insisto e friso, isso tem sido cada vez mais presente nas provas da contemporaneidade, ela está querendo, a banca está querendo que você demonstre a sua habilidade tanto no reconhecimento das classes gramaticais quanto, né, no exercício de trabalhar cada uma das classes dentro da construção do texto. O que um adjetivo pode acrescentar ao texto? Ou o que um artigo acrescenta ao texto? Seu trabalho com muitos substantivos, o que isso proporciona? O que isso gera ao meu texto? Enfim, há toda uma preocupação em se entender como é que se dá a participação de cada uma das 10 classes de palavra na construção dos textos, ok? É uma gramática aplicada à construção dos textos. Então é muito importante que você conheça as classes de palavras, trataremos de cada uma delas bem detidamente aqui no nosso curso. Depois, o próximo nível de análise da língua é a sintaxe. Atenção, não é sintaxe, ok? É sintaxe. Enxergue aquele X como se fosse o dígrafo SS. Sintaxe. Essa é a pronúncia correta deste termo, tudo bem? Bom, o que é a sintaxe, professor? Conhecida a classificação das palavras nas 10 classes morfológicas, a sintaxe será a parte da gramática dedicada ao estudo das relações estabelecidas entre as palavras nas orações ou entre as orações dentro dos períodos. Então, eu dizia a você que na morfologia, fazendo ali a minha metáfora com o supermercado, né, encarando o estudo morfológico como se fosse o movimento organizacional de um supermercado da língua, composto aí então por cada um dos produtos que seriam as palavras, neste novo momento é como se você já tivesse ido ao mercado e comprado, por exemplo, os ingredientes todos de que você mais gosta para fazer uma boa e nutritiva sopa. Então você foi ao mercado e comprou todos aqueles legumes, toda a carne, o macarrãozinho preferido seu, enfim, para compor uma bela sopa. E você vai, veja, até o momento em que você comprou, chegou em casa, lavou, desembrulhou, lavou, colocou tudo em cima da mesa, você ainda não tem a sopa, certo? Você tem produtos que você selecionou, que você escolheu e que ainda não são a sopa, mas virão a ser. Quando que virão a ser a sopa? Quando eu descascar, picar, lavar, cortar, temperar, colocar na panela, fazer lá todo o movimento da fervura e
construir, entre aspas, por assim dizer, a sopa, ok? Então, quando eu tiver a sopa prontinha, aí eu já não tenho mais só a cenoura, só a batata, só o tomate. Eu tenho tudo junto e misturado que forma esse coletivo que é a sopa. Então, a sintaxe é esse momento da língua, a sopa pronta. Ela é todas as palavras bem dosadas e misturadas na dose certa para que se componha uma outra coisa que é o texto, que é a oração, que são os períodos, tudo bem? Então a sintaxe trata da mistura dos termos, da mistura dos elementos para que se construa uma outra coisa que é o texto, que é a frase, que é a oração, que é o período, tudo bem? Então é a mesma coisa que você pensar eu citei como exemplo a sopa, podemos pensar também numa gostosa salada de frutas. Até que você tenha picado todas as frutas e transformado nisso, que é a salada de frutas, você não tem senão elementos morfológicos, que juntos, picados, descascados, misturados, vão formar, agora sim, em âmbito sintático, a salada de fruta. O resultado da mistura e da combinação de todos os ingredientes prévios, entende? Então a morfologia é algo individual, pensa cada palavra como um indivíduo. Já a sintaxe é relacional. Ela trata das funções que uma palavra pode desempenhar em relação a outra quando inseridas num contexto, que pode ser a frase, que pode ser a oração, que podem ser os períodos, certo? Bom, mas olha a Lita. Gente, essa daqui é a Lita. Lita, a Lita, a minha ajudante, a minha lumiga que vai estar comigo agora aqui nas minhas videoaulas. Vejam que a Lita nos traz mais algumas divisões da nossa gramática. Vamos dar uma olhada? Então, fonética, fonologia, morfologia e sintaxe são os níveis mais comuns nas provas de língua portuguesa. Toda prova de língua portuguesa cobra conhecimentos sobre fonética, conhecimentos sobre morfologia, conhecimentos sobre sintaxe. Mas há outros níveis igualmente interessantes e que você deve conhecer. São eles: a semântica, estudo da construção dos significados. Nós vamos começar o nosso curso por aqui. E por que aqui, professor? Se esse é o quarto nível, por que você começa por ele? Porque eu quero justamente que você aprenda uma palavrinha da qual eu gosto muito. O que significa ressignificar o seu aprendizado da língua portuguesa. Nós vamos aprender a olhar com outros olhos para a mesma língua portuguesa que você sempre estudou, mas nunca entendeu. Então, se você, como eu, busca o conhecimento cada vez mais amplo a respeito da nossa língua, você tem que entender que o tempo todo, não importa se no nível fonético, morfológico ou sintático, estamos em busca do significado. E estar em busca do significado, o que a gente chama de interpretar, é você entender como é que se dá a construção do significado nos textos. A parte do estudo gramatical que se incumbe da construção do significado é justamente a semântica. Então é por aqui, é já na aula número 1 que você vai me ver falar sobre esse tema, tratar sobre esse tema. Semântica, minha gente. Semântica tá na moda, semântica tá sendo cada vez mais cobrada nas provas e faz todo sentido. Não é fazendo aqui um trocadilho, faz todo sentido começar com o estudo do sentido, com o estudo da atribuição dos significados às palavras da língua. Então a semântica, nossa amiga, nossa companheira, a gente vai agarrar na semântica e não vai soltar nunca mais ao longo dos nossos estudos, ok? Eu quero que você aprenda a ressignificar o seu estudo da língua portuguesa. Não é estudar por estudar, não. Aqui a gente estuda porque gosta de aprender. Aqui a gente estuda porque tem respeito pelo nosso idioma e quer extrair dele a sua melhor utilização. O nosso compromisso é com a excelência. O nosso compromisso é com a qualidade do ensino. Se você procura isso tudo, tá no lugar certo. Próximo nível, o quinto nível, seria o da estilística, que é o estudo de todos os recursos de que a língua dispõe para tornar a expressão de determinados conteúdos mais
potencializada, mais sedutora aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, mexendo com as palavras de uma maneira que a gente considera artística. Artística porque elabora a utilização das palavras pelo falante. Não é dizer por dizer, é um dizer trabalhado, é um dizer pensado, né? É aquele uso da língua que fica, né, mais próximo da arte quando embelezado, por exemplo, pelas figuras de linguagem. Então, quando a gente fala de figuras de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole, ironia, todo esse tipo de coisa, nós estamos falando de estilística, recursos que possibilitam a expressão mais artística de conteúdos por meio de palavras, ok? E aí a gente vai ter um último nível, que é o nível das noções de métrica e versificação, que é um conteúdo que eu digo sempre, felizmente, não faz parte, por exemplo, da esfera do concursando, do concurseiro, mas faz muito parte dos estudos, da rotina de estudos dos vestibulandos e do pessoal que vai prestar o Enem, né? Por quê? Porque entra nos domínios da literatura, né? Então a literatura é algo mais comum para quem vai prestar o vestibular, para quem vai fazer o Enem. Para quem está se preparando para concursos, isso já não é mais tão relevante, não é mais tão importante, né? Aliás, temos que deixar firmados desde agora o seguinte compromisso: há por aí muitos conteúdos que são disponibilizados sem a preocupação de filtrar, não é, as informações e reter aquilo que efetivamente interessa àqueles que estão estudando a língua portuguesa. Eu vejo, de repente, alguns conteúdos que estão muito fora, né, da zona de interesse de qualquer concurseiro ou vestibulando ou alguém que vai prestar o Enem. Há determinadas minúcias ou determinadas nuances que não são interessantes para todo mundo. Então, o trabalho de um bom profissional da educação é inclusive o de filtrar o conteúdo, não é, para os seus alunos, dizendo: olha, gente, isso mais, isso menos, isso aqui interessa, isso aqui não, e blá blá blá, para que você tenha, não é, uma condução segura a respeito do que eu devo estudar, daquilo com o qual eu devo me preocupar e daquilo que eu posso perfeitamente, olha, isso aqui não é para agora, isso aqui é para depois, ou isso aqui é para quando você tiver outro objetivo, para eu não ficar perdendo meu tempo com aquilo que não interessa. Afinal de contas, quem já prestou uma prova de concurso, de vestibular ou de Enem sabe muito bem que tempo, né, vale ouro. Não podemos perder tempo, temos que otimizar o nosso tempo de estudos, sim, ok? Bom, encerro aqui esse nosso primeiro encontro com uma citação do Charles Baudelaire em que ele diz: a gramática, a mesma área da gramática, transforma-se em algo parecido a uma feitiçaria evocatória. As palavras ressuscitam, revestidas de carne e osso, o substantivo em sua majestade substancial, o adjetivo roupa transparente que o veste e dá cor como um verniz, e o verbo, anjo do movimento, que dá impulso à frase. Veja que nas esferas literárias até a gramática ganha, não é, contornos muito mais interessantes, uma cara muito mais sedutora, porque mostrada com paixão, mostrada de uma maneira que não tem como não despertar a paixão de aprender. Eu espero que você, a partir de agora, não é, aprenda a gramática comigo, acompanhe o meu canal e compartilhe as nossas videoaulas. Gostou? Compartilhe. Gostou? Deixe seu comentário. Não gostou? Deixe o seu comentário também, porque por meio de críticas nós aprendemos a crescer, a melhorar e a oferecer cada vez mais o melhor conteúdo, a melhor preparação em língua portuguesa para todos vocês. Deixo aqui para vocês então o meu recado, e é o seguinte: estudar gramática é muito melhor em boa companhia. Eu espero que, né, durante todo esse tempo aqui da nossa primeira videoaula, eu lhes tenha feito boa companhia e que vocês consigam, a partir de agora, marcar o encontro aqui comigo e acompanhar todas as videoaulas no meu canal. Lembrando que, para melhor acompanhar as nossas videoaulas e para ter uma ideia do que vem por aí, aconselho a você a adquirir o meu e-book
Para isso, mande o seu e-mail, faça o seu pedido pelo profdanielvicola@gmail.com. Aqui também as minhas outras redes sociais para que você entre em contato comigo, né, e fique sempre por dentro de todos os meus trabalhos. No Facebook, você pode me adicionar no meu perfil pessoal, Daniel Vícola, ou na minha página, Português com Daniel Vícola, em que diariamente eu posto dicas, regras, lembretes que vão facilitar a memorização de conteúdos importantes para o seu aprendizado. Você pode ainda adicionar-me ao seu Instagram. Tá lá, Daniel Vícola, né, que é o meu Instagramatical, como eu gosto de chamá-lo. Já no YouTube, né, que é aqui na nossa página, você procura digitando lá Dan Vícola, se você ainda não se inscreveu, e se inscreve no meu canal, cuja logo está aqui, ó, Português com Daniel Vícola, né? Aqui está o meu canal e eu espero que a partir de agora e cada vez mais você faça dele a sua melhor companhia de estudos, tudo bem? Deixo vocês com o meu grande abraço e já os aguardo na nossa próxima videoaula. Até mais!